Você já viu um átomo? Provavelmente você deve ter visto um esquema didático de um átomo que possui núcleo onde existem partículas positivas e neutras chamadas de prótons, nêutrons, sendo orbitado assim como o Sol é orbitado pela Terra e outros planetas do Sistema Solar por partículas negativas que chamamos de elétrons. Entretanto, essa é apenas uma representação que não é totalmente capaz de descrever como realmente é o átomo. Representação didática de um átomo. Fonte Shutterstock. O grande problema aqui é que é impossível para o olho humano ver um átomo. Nosso olho só consegue enxergar uma única coisa, fótons. Fótons são as partículas subatômicas presentes na luz e nosso olho é capaz de captar fótons que vibram em um intervalo de frequência específica. Após a captação dessas partículas, o nosso cérebro interpreta essas vibrações com cores e formas presentes nas imagens que vimos, ou seja, toda imagem que enxergamos é resultado da interpretação que o nosso cérebro dá para o impacto de fótons em nossa retina. Logo, se nosso olho é capaz de perceber apenas uma partícula, realmente ver um átomo que é formado de outras partículas diferentes dos fótons é fisicamente e biologicamente impossível. É claro que quando olhamos para outro objeto qualquer, como uma mesa, uma parede ou uma outra pessoa que não feita de fótons, por exemplo, o que realmente é visto são os fótons que refletiram na superfície desses objetos chegaram até nossos olhos. Já os átomos, que são pequenos demais, não conseguem refletir a luz visível nem com o auxílio do melhor microscópio imaginável, e por isso não podemos ser vistos. A pergunta que fica é: se não conseguimos de fato ver um átomo, como podemos saber que nossas representações estão minimamente corretas? Primeiramente, podemos entender que nossos sentidos, como visão, são extremamente limitados e muitas vezes nos enganam no que se trata de compreender boa parte dos fenômenos naturais, e ainda existem muitas outras características que definem os átomos e suas partículas, como massa e carga elétrica, por exemplo, para as quais nossos olhos já não seriam nada apropriados. E ainda, os átomos podem até ser pequenos demais para refletir os fótons necessários para nossa visão, mas eles não são pequenos demais para refletir elétrons. Isto é, se fizermos incidir sobre os átomos e moléculas, ou em vez de um feixe de luz, um feixe de elétrons, e conseguimos de alguma forma captar os elétrons refletimos, podemos ter uma boa noção do tamanho e do formato dos átomos. Esse é o funcionamento dos microscópios eletrônicos, que são uma das melhores maneiras que temos até o momento para enxergar as estruturas atômicas. Esse tipo de microscópio produz imagem a partir da captação dos elétrons refletidos. Sabemos a direção de onde os elétrons incidiram e para onde foram após a interação com os átomos. Podemos ter uma boa noção do formato e da disposição dos átomos e moléculas. Imagem de átomos e moléculas feitas com microscópio eletrônico. Fonte Cornell University. Evidentemente, o questionamento sobre que pode continuar e se expandir para os próprios elétrons e estruturas subatômicas
Como podemos criar uma imagem que consiga capturar algo tão pequeno e que se encontra em constante movimento? Mais uma vez, elétrons são partículas bem estabelecidas da física. É possível medir sua massa e sua carga elétrica com boa precisão, porém, para termos uma imagem, precisamos definir sua posição, sua velocidade, o que é contrário ao princípio da incerteza de Heisenberg. Tal princípio afirma que não é possível medir com alta precisão a posição e a velocidade de partículas ao mesmo tempo, o que não quer dizer que as medidas feitas em laboratório não são precisas. A ideia aqui é que quanto mais tentamos focalizar as medidas da posição de um elétron, menos sabemos sobre a sua velocidade e vice-versa. É como se o universo não quisesse nos deixar enxergar suas partículas mais fundamentais. Apesar disso, nós seres humanos somos insistentes, capazes de analisar as características e controlar partículas que sequer são possíveis de serem vistas. É interessante vermos que há alguma beleza nisso.